No último vídeo a gente conversou sobre os baby boomers que não tiveram o sonho americano como seus pais, né? Então eles, para comprar uma casa, comprar um carro, eles precisavam recorrer a um banco, porque a poupança já não era mais o suficiente. Eles viram que os preços começaram a subir para todos os lados e aí você precisa contrair um empréstimo para fazer aquele sonho acontecer. Só que isso acaba se arrastando para o resto da sua vida. Então você resume a sua vida a salário que paga uma prestação de um empréstimo que pode durar até 30 anos, e aí você já chega na sua velhice, praticamente você não consegue mais viver daquilo, você fica preso, estagnado e perdendo seu poder de compra ao longo do tempo. Então qual que é o real vilão que eu quero começar a falar agora? Que é a inflação. Só que eu gostaria nesse vídeo que você esquecesse todas as suas definições de inflação. Eu sei que você já viu na TV, eu sei que você já aprendeu na escola que inflação é algo que é normal, é uma coisa que você vê muito frequentemente, até você fala sobre inflação controlada, você fala sobre subida generalizada de preços, entre várias outras coisas. Mas eu gostaria que você esquecesse tudo isso e eu quero dar uma explicação para aquela pessoa que nunca ouviu falar da melhor forma possível, obviamente, para que você entenda de fato onde é que começa o nosso problema e se isso não gerar um senso de urgência para você, eu acho que você vai precisar rever aí os seus conceitos do que você está fazendo com o seu dinheiro, com a sua vida, porque para mim isso é uma coisa bastante grave. Imagine então que o seu dinheiro é aquela bateria econômica que a gente falou. Eu vou pegar o meu trabalho, as minhas horas, a minha produção, novos produtos, novos serviços, novas vendas, coisas reais na economia real que tem de fato um valor. E você estoca isso para que você possa trocar de forma universal com outras pessoas. Isso aí, até aí o conceito é lindo, maravilhoso. Da mesma forma, você pode tratar isso como uma unidade de medida, certo? Então você tem aí uma unidade de distância, como metros, você tem ali segundos e minutos para tempo. E aí que eu queria entrar nesse conceito. Se você hoje sabe o que é um minuto, você sabe também que as pessoas ao redor do mundo também sabem o que é um minuto. É uma convenção. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu tenho uma quantidade de minutos total. E ele não varia, ele é uma unidade universal, imutável e padronizada para permitir que a sociedade possa conviver, né? Porque se cada um tiver um padrão, eu não consigo transmitir para as pessoas o mais rápido possível sobre uma distância, sobre o tempo. A gente não se pergunta se, quando eu falo assim, isso aqui vai demorar mais ou menos 35 minutos, mas espera aí, são 35 minutos de Roma ou 35 minutos da Califórnia? Essa pergunta não faz nem sentido, certo? E aí você começa a entender um pouquinho do problema que a gente tem hoje com a nossa noção de dinheiro. Se a gente tinha uma geração que conseguia ter salários e fazer as coisas acontecerem na economia, gerando produtos, serviços, etc., e você guardou uma quantidade de dólares, uma quantidade de reais, você pelo menos deveria contar com o mesmo princípio termodinâmico, digamos assim, o princípio de imutabilidade, o princípio de universalidade. Renan, mas cada país tem uma moeda diferente, existem câmbios, da mesma forma que existem fusos horários, certo? Fusos horários que você pode ter aí em vários locais diferentes. Não, 3:30 da tarde na Flórida são 5:30 da tarde no Brasil nesse exato momento. Tudo bem, mas as horas não deixam de ser iguais. O intervalo de tempo é sempre de 2 horas, ele é imutável. Mas por que a gente não aplica isso ao dinheiro? Aí que vem a confusão. Existem dois motivos pelos quais a nossa unidade de medida, que é uma informação chamada de preço, onde você tem o preço de um celular, de uma mesa, de um copo de água, de um prato de comida, ele pode subir ou descer pela demanda, certo? Se eu tenho ali. Isso é muito fácil de você entender. Se você é a última Coca-Cola do deserto ou o último copo de água no deserto, ele vai valer muito mais do que se você estiver ali num oceano, né? Tudo bem que você não pode beber aquela água, mas se você estiver ali numa fonte de um rio de água potável. Pronto, você tem uma abundância daquilo e aquilo é vital para você, então, obviamente, você vai ter o valor baseado em quão vital isso é e na disponibilidade dele. Né? A gente viu o que aconteceu com o preço do papel higiênico durante a pandemia. Pronto, é um exemplo muito fácil de você entender.
Agora, essa é uma coisa, é um equilíbrio entre oferta e demanda. É uma forma saudável de informar quanto que você precisa para aquele produto ou para aquele serviço. Agora, existe, infelizmente, por conta da centralização da economia, por conta, talvez, da política, de toda a nossa história de centralização de poder, a capacidade não, digamos assim, é um jogo desigual, onde a população só pode jogar a regra da oferta e demanda. É ela que gera oferta e demanda naturalmente, quando você não tem uma influência externa. Agora, esse outro fator, ele é oriundo de políticas, ele é oriundo de lobbies, ele é oriundo do próprio funcionamento do dinheiro, que são os bancos centrais. E eles têm hoje, principalmente, uma ligação muito grande com o governo, apesar de não serem entidades públicas, como muitas pessoas acham que são, mas elas hoje têm um poder que ultrapassa o poder até de presidentes da República. Né? Você vai entender cada vez mais, quanto mais você entende a história dos bancos centrais. E eles têm algo que a gente não pode fazer. Eles têm a capacidade de criar dinheiro do nada. Mas como que isso é possível? Né? A partir daquele momento, quando você viu ali na história de você... chegou um momento ali em 1971, vou fazer um vídeo sobre isso, onde aquele meu certificado daquela minha camisa que eu coloquei para lavar, o meu terno que eu coloquei para lavar, já não tem mais aquele terno, mas eu tenho o certificado na minha mão, certo? Então, a partir do momento em que os bancos centrais conseguem emitir mais certificados de ouro, de prata, do que eles de fato têm estocados, eles perceberam que eles tinham um jogo onde eles podiam ter o jogo infinito, né? Eles poderiam ter aí dinheiro infinito, afinal de contas, acho que... Por que você nunca se perguntou, poxa, para resolver o problema do mundo, basta eu imprimir dinheiro e dar $1 milhão para cada um. Por que isso não vai resolver o problema? E eu quero entrar cada vez mais nesse pensamento de como de fato funciona a inflação, e esse é um jogo que eu não posso fazer, que eu não posso jogar, você não pode jogar, mas a gente só pode se proteger. E eu só quero ali te dar um pouco do insight da injustiça da forma que isso de fato acontece. Porque pensa que eu sou uma economia fechada. E eu tenho uma economia ali de $10, certo? E só existem dois produtos, só tem uma maçã e uma banana. Dependendo da demanda, uma maçã pode custar 5, outra banana custa 5, mas talvez ali eu precise mais da maçã do que da banana, aquela banana vai custar 7 e aí a minha maçã vai custar 3, né? Porque a soma total vai ser a minha energia econômica, termodinâmica ali, a somatória dela só dá 10. Mas aí tem uma outra entidade que chega e fala, quer saber? Eu vou criar mais 10 aqui do nada. Esses 10 que não existiam antes, que não estão baseados na produção de mais bananas ou mais maçãs, que seriam o lastro dessa produção econômica, de energia econômica, que é a real prosperidade que acontece numa economia, eles simplesmente entram nessa economia. E eu tenho a mesma maçã e a mesma banana. Só que agora eu tenho 20. Então agora, a minha maçã, se ela tiver a demanda igual à minha banana, os dois vão custar 10. Mas a pergunta é, a maçã valorizou? A maçã melhorou? A banana melhorou? Não, mas antes eles custavam 5 e agora eles custam 10. Na verdade, nós temos mais dinheiro entrando na mesma economia fechada com a mesma quantidade de produtos ou serviços. E agora você vai começar a entender o conceito que eu quero falar cada vez mais, o conceito de ativos, o conceito de como de fato se preservar num sistema como esse. Porque afinal de contas eu não posso ditar as regras. O máximo que eu tenho é um poder de votação, mas não interessa muito que presidente eu vou eleger. Esse sistema, ele funciona na esquerda, funciona na direita, funciona de qualquer forma, seja lá a sua ideologia. E é aí que entra a questão. A gente tem que aprender como funciona o sistema para poder jogar nas regras desse sistema. E é aí que eu vou entrar no assunto de ativos e preservação de valor no nosso próximo vídeo. Forte abraço!